Aqui eu vou criar um novo projeto para que a gente consiga criar uma navegação entre telas sem passagem de argumentos. Então, assim, args. Coloco aqui a minha API mínima e finish. Então aqui será criado um novo projeto. Aqui é a nossa tela principal main, onde a gente tem duas funções que vem aqui como padrão. A gente pode apagar, né? Apagar aqui também o que tem dentro do nosso tema e deixar assim. Pronto, deixar assim só pra gente colocar aqui a nossa navegação. Pronto, aqui na nossa estrutura, nós vamos aqui no Kotlin. A gente vem aqui nesse pacote, onde está o arquivo main, e a gente cria os arquivos. Eu começo sempre criando tela 1. Aqui novamente, tela 2. E vou colocar uma tela 3 também. Tela 3. Pronto, criei minhas 3 telas, né? Meus 3 arquivos onde eu vou montar as telas. E aqui eu vou criar um arquivo rotas, né? Onde eu vou criar os meus objetos. Os objetos serializable. Também vou criar o nosso arquivo aqui de navegação, que é onde a gente vai fazer a navegação, né? E a junção dos arquivos de tela, de rota, né? Onde vai tudo se interligar. Então, já que eu já criei aqui essa função navegação, eu venho aqui no meu main, né? Já posso aqui chamar navegação, que já é o nome da função que eu vou criar lá. Posso deixar assim. Vai dar erro porque não está criada ainda, mas vai sair quando eu criar aqui. Então, para criar uma nova função, eu crio aqui uma anotação composable e crio a minha função fun navegação, outros parâmetros e o corpo. E como vocês podem ver, aqui o erro já sumiu, porque ele já consegue encontrar o arquivo de navegação. Aqui nas rotas, né, eu vou criar os meus objetos. Então, eu vou colocar aqui a minha anotação serializable e object tela 1. Colocar assim para diferenciar do nome das funções, porque pode ocorrer sim uma confusão, né? Serializable de novo, object tela 2. E aqui são os meus objetos que não recebem parâmetros, nem argumentos, nem construtores, né? É apenas para identificar, para que na navegação a gente consiga identificar a nossa tela pelas rotas. Então a gente cria aqui um objeto. Um objeto, ele não recebe argumentos, né? Ele faz apenas a navegação. Nós usamos o objeto para fazer navegação, né? Um objeto fixo. Quando for para passar argumentos, a gente já usa outra coisa, que no caso é a data class, e a gente vai ver em um outro exemplo. Então, eu vou aqui começar a criar, né, a minha navegação. Então, aqui eu crio uma variável chamada naveController, que vai receber um remember naveController. Aqui eu vou importar a dependência. Aqui
Vou criar o meu nave host. Vou criar o meu nave host. Vou adicionar aqui a dependência de vou chamar aqui dentro, vou passar o meu nave controller recebendo o meu nave controller, passar a minha rota inicial com o start destination, que vai receber a minha tela 1. Aqui tem que ficar verdinho, porque ele está importando ainda os arquivos. Então, eu criei a minha função navegação. Criei aqui a minha variável que vai receber o Remember Nave Controller. Criei o meu nave host, né, que vai sustentar todas as minhas telas aqui. É o mapa de telas. Passei aqui dentro, ó, ficou verdinho, importou tudo. Então, aqui eu passei o nave controller que recebeu esse nave controller, então a gente tem um nave controller completo. Aqui é o start destination, né, com rota para o objeto que inicia o destino, né? Aqui o start destination será onde o nosso app vai iniciar, que é na tela 1. E aqui dentro do nave host a gente cria os composables. Os composables com os tipos. Então aqui eu vou passar o meu objeto tela 1 como tipo, ó, tela 1. Ele já reconhece aqui e vou criar um corpo. Aqui também, ó, composable. Passo o tipo, e o tipo é quem? É o meu objeto. Então, eu vou passar aqui tela 2. E aqui o corpo do composable. E o que eu faço aqui dentro? Aqui dentro eu vou passar a minha função. A minha função que eu vou escrever lá na tela 1. Então, eu já deixo isso aqui pronto, já para receber as minhas funções. Então, aqui a nossa tela de navegação está praticamente pronta. Então, aqui a gente vem para tela 1. E o que a gente faz na tela 1? A gente cria a anotação composable e fun tela 1. E o que essa tela precisa ter para que a gente faça essa navegação? Ela precisa ter uma lambda que vai disparar uma ação para a próxima tela. No caso, eu vou colocar aqui, ó. Navegar do tipo. Então, eu criei aqui um parâmetro. Ele dispara uma ação para que o botão seja executado. Então, aqui eu vou criar um box. Dentro desse box, eu vou colocar um modifier, que vai receber modifier.fillMaxSize para pegar a tela inteira. Vou passar um content alignment.center para alinhar essa box ao centro. Aqui eu coloco um corpo, né? Vou colocar um corpo. Pronto, dentro desse box eu coloco uma column. O corpo também passo um modificador de alinhamento. Modify.fillMaxSize. Pronto, com essa estrutura aqui eu já consigo a minha tela padrão para
todas as 3 telas eu vou copiar e fazer a mesma coisa. Aqui também eu posso colocar uma cor de fundo, né, pra gente diferenciar as telas. Então eu posso colocar ponto background e passar a cor diretamente aqui. Vamos colocar aqui, pode ser um cian. Então a nossa primeira tela vai ser azul, né, um azul claro. E dentro aqui do corpo da column, eu crio o que eu quero, um texto que eu quero que apareça na minha tela, né? Eu passo um text. E aqui eu vou importar, né? Que não importou sozinho. E vou passar aqui, estamos na tela 1. Seja bem-vindo. Então é isso aqui que eu quero que apareça na tela 1. E logo abaixo eu crio um botão, um button que vai receber o on-click. Dentro do on-click a gente vai passar quem? A gente vai passar a navegar. Então passa aqui, navegar com o corpo. Então aqui eu vou copiar para minha tela 2 e para minha tela 3. Aqui eu só vou mudar, ó. Tela 3 e tela 2. Também irei mudar aqui o nome do parâmetro. Tela 2 eu vou colocar navegar para 3. Na 3 eu vou colocar voltar para 1. Voltar para 1. Tela 1, navegar para 2. Pronto. Navegar para 2. Pronto, então aqui em cada tela dessa que eu tenho. A primeira tela eu tenho uma lambda que ao ser acionada, assim que ela for acionada, ela vai navegar para 2. E aqui na 2 eu tenho outra lambda que vai me enviar para 3. Então eu vou colocar enviar para 3. Você está na tela 2. Você está na tela 2. E aqui na tela 3, voltar para 1. Estamos na tela 3. Então, todas essas telas têm o mesmo formato. As duas primeiras navegam e a terceira navega retornando, né? Ela faz o retorno para a tela 1. E tudo isso a gente vai passar lá na nossa navegação. Então as telas estão prontas, vamos para a navegação agora. Pronto, aqui na navegação, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha tela 1. Ó, navegar para a tela 2 e vou passar aqui a minha lambda. E o que é que dentro dessa lambda que é que eu vou passar? Aqui, como vocês podem ver, eu chamei a minha tela 1 e estou passando o parâmetro dela aqui dentro. Dentro desse parâmetro eu vou passar a minha navegação. Então eu vou colocar aqui um navcontroller, ponto, navigate. E nos parâmetros do navigate eu vou passar, cadê? A minha tela 2. Então, o que a gente fez aqui? Nesse primeiro composable aqui, o composable, ele vai guardar tudo que a gente tem na tela, né? Então, aqui eu criei um composable, passei o tipo, que é o meu objeto, ó. O objeto seria Lisbon. A gente criou aqui no arquivo de rotas.
E dentro do corpo do Composable, eu chamei a minha tela 1, que é a minha função, essa daqui. E dentro do parâmetro, eu chamei minha função, passei o parâmetro dela, e dentro dos parâmetros, né, meu parâmetro é uma lambda, então eu passei aqui a minha navegação, navecontroller.navigate, e a minha rota. A minha rota é simplesmente o meu objeto, né, tela 2. Então, a gente vai repetir isso aqui na tela 2. Ó, a gente vai chamar tela 2. O que a gente vai fazer? Tela 2, vou chamar o meu parâmetro da tela 2 e passar aqui a navegação. Navecontroller.navigate e passar a minha rota, que é quem? Tela 3. Ah, não criei a tela 3. Por isso que não pegou. Object tela 3. Agora vai reconhecê-la. Ó, tela 3. E vou criar aqui um outro Composable. Vou passar o tipo. Tela 3. Passei aqui o meu objeto. Dentro dele eu vou passar tela 3. Vou chamar aqui, no caso, o parâmetro dele, que é voltar para a tela 1. E vou passar aqui a minha navegação. Então, vou passar navecontroller.pop backstack, e nos parâmetros do pop backstack a gente vai passar a nossa rota, que no caso a gente vai passar tela 1, que é para onde a gente quer que ele volte, né? Tela 1, e o inclusive falso, no caso aqui é tela 1. Pronto. Então, a gente criou aqui uma tela, a gente criou aqui um arquivo que contém uma função de navegação. Então, a gente criou uma variável navecontroller, que recebe um remember navecontroller. Dentro dele, abaixo dele, a gente criou um navehost, que vai ser o nosso mapa de telas. Daí, nos parâmetros do navehost, nós passamos o navecontroller, que está recebendo aqui um navecontroller que contém um remember navecontroller. Também passamos o Start Destination, que é a nossa rota inicial. E dentro do navehost nós criamos os nossos composables, onde vai conter as nossas telas, né, que foram criadas aqui fora. Então, dentro de cada composable, né, nos parâmetros dele a gente passou os nossos objetos que criamos aqui no nosso arquivo de rotas. Nosso objeto serializable, object tela 1, object tela 2 e object tela 3. Chamou aqui dentro do composable, e dentro dos parâmetros da nossa função nós chamamos a lambda para fazer a navegação. Então aqui eu chamei o parâmetro que está na tela 1, ele faz o que? Navega para a tela 2. Então dentro dele eu passo aqui, na lambda eu passo a minha navegação. Navecontroller.navigate e passo a minha rota. Essa rota está onde? Está aqui no meu arquivo de rotas, é o meu objeto. Na tela 2 é a mesma coisa. Eu passo aqui o tipo, que é o meu objeto, chamo minha tela 2 dentro do composable e passo o parâmetro dela, né? E aqui dentro da lambda eu passo a minha navegação, navecontroller.navigate, e passo a rota. Lembrando novamente que a rota passada está no meu arquivo de rotas aqui, ó. São 3 rotas. Na terceira tela, né, que no caso é essa tela aqui 3, a gente está usando um botão para retornar a tela 1. Então, o processo é um pouco diferente. O que é que esse pop backstack faz?
o Pop Backstack, ele vai remover todas as telas acima da tela que você definiu como rota, né? Ele vai trazer, no caso, ele vai remover a tela 3 e a tela 2 e vai deixar a tela 1. Por que ele vai deixar a tela 1? Por causa do inclusive falso. Se fosse inclusive true, ele iria remover todas as telas, a terceira, a segunda e a primeira, e provavelmente iria retornar pra gente uma tela branca, né? Tem um nome, mas agora eu esqueci. No caso, ele ia remover tudo e provavelmente iria quebrar a sua aplicação. Então, a gente tem que lembrar de colocar o inclusive false para que ele remova todas as telas acima da nossa tela que a gente passou como rota. Então, ele vai desmanchando a pilha, né? A gente empilhou para 1, 2 e 3 e ele vai desempilhar 3, 2 e 1. No main a gente chamou a navegação, então praticamente nosso exemplo está pronto. Porém, tem uma coisa que eu não expliquei no começo, que eu vou ter que explicar agora, a parte das dependências. Eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se já importou tudo automaticamente, mas eu acredito que não. Então, quando a gente rodar, é possível que dê problema, né? Então, é muito importante que a gente importe as dependências do Serializable. Ó, não importou. Isso aqui eu vou ter que mudar também. Então, a gente vai primeiro mudar, colocar aqui os importes. Vou aqui no libs. Vamos sincronizar agora. Pronto. Então, isso aqui é muito importante. A gente tem que lembrar de fazer os importes das dependências, porque senão vai dar erro quando a gente for rodar nossa aplicação. Então, é muito importante a gente colocar essa libs aqui nos plugins, no arquivo de Gradle. Colocar essas duas dependências também. Provavelmente vai dar erro aqui nesse Kotlin Options, porque já atualizou, vou ter que mudar ele também. Aqui, ó, esse Kotlin Options, você substitui por esse aqui, que atualizou, né? E faz a sincronização. Então, onde é que você vai precisar arrumar as dependências? No arquivo de Gradle, no módulo app e no libs version. Aqui no libs você vai colocar a versão do Kotlin, né? E o Navigation Compose. Aqui nas bibliotecas, você vai colocar esse aqui, ó, Kotlin Serializable e o Navigation Compose. E aqui nos plugins você vai colocar o Kotlin, você vai colocar essa dependência aqui. Eu vou deixar no vídeo para que vocês possam usar nos arquivos corretos. Lembrando que o ideal é você fazer isso antes, mas você também pode fazer depois. Mas o importante é que você não rode esse aplicativo antes, porque provavelmente vai dar erro. Então, eu vou rodar aqui o aplicativo para ver se está funcionando tudo certinho. Ó, como vocês podem ver aqui, eu não utilizo emulador, eu utilizo meu celular via depuração USB, porque é mais leve, né? No meu caso, o meu notebook não é muito bom, então eu utilizo o meu celular, que é bem mais rápido. Então, vamos fazer um resumo aqui, que foi que a gente fez. Para início, eu tenho meu arquivo main. Aqui vai servir apenas para eu chamar a minha navegação. Tenho meu arquivo de navegação, onde eu criei o meu Navihost, que contém todos os composables dentro, que são as minhas telas com as rotas e os parâmetros definidos. Tem um arquivo de rotas, que são os meus objetos, né, os meus identificadores de tela, que não recebem argumentos, estão servindo aqui só para fazer navegação. E temos aqui a minha tela 1
tela 2 e tela 3, que são idênticas. E o que elas têm em comum? Cada uma tem um botão e um texto, né? As duas primeiras estão com um botão para navegar para a próxima e a terceira está com um botão para retornar para a minha tela inicial, no caso a minha primeira tela, né? Então temos tela 1, parâmetro, botão, tela 2, parâmetro, botão e tela 3, parâmetro, botão. Então vamos aqui rodar esse aplicativo para ver se está tudo ok. Pode demorar um pouco por ser a primeira vez que a gente está rodando. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mudar. Foi aqui, ó. Esse erro, deixa eu colocar aqui novamente. Esse erro, ele diz respeito a isso aqui, ó. Ao SDK mínimo, que tem que ser 23. Eu não mudei. Acredito que agora vai funcionar, porque eu coloquei tudo certinho. Ó, vou sincronizar, né? O mínimo SDK aqui tem que ser sempre 23. Porque a gente tá aqui na versão 36, então é o mínimo que ele aceita. Então agora vai funcionar certinho. Ó, deu certo. Que eu vou instalar. Por que isso aconteceu? Porque eu não coloquei um texto no meu botão. Provavelmente ele está assim nas próximas telas também. Mas o que acontece? Ele vai estar executando a função dele, de navegar e de voltar. Eu só não coloquei o texto. Ó. Tela 2, tela 3. E aqui na tela 3 ele vai voltar para a tela 1. Vamos arrumar isso aqui. Aqui e vou colocar aqui o nome no meu botão, ó, texto. Aqui, ó, texto. Text. Voltar para a tela 1. Não precisa ser esse nome, eu poderia colocar só voltar, mas só pra gente ficar, só pra ficar mais didático. Ó, text. Navegar. Navegar 3. E aqui, text. Navegar 2. Pronto, agora deixa eu colocar aqui baby da tela 1. Tá aqui bem grandão. Tela 1. Da tela 2. Tela 2. E tela 3. Tela 3. Pronto, tá tudo certo agora. Vamos rodar novamente. Vocês vão ver agora que vai rodar bem mais rápido. Com essas modificações. Já vai ficar tudo certinho. Tá vendo? Então agora estamos na tela 1, vamos navegar para a tela 2. Estamos na tela 2 e vamos navegar para a tela 3. Estamos na tela 3 e vamos retornar para a nossa tela inicial. Então, tudo funcionando certinho. Essa é uma navegação simples usando objetos serializable, né? A gente pode implementar mais coisas nesse mesmo exemplo, deixar ele mais legal, colocar uma toolbar, colocar mais coisas aparecendo aqui, mais botões fazendo mais ações, mas para princípio, para início, é isso. Então, essa é uma navegação entre telas simples usando objetos.